Bem-vindos a mais um episódio do Seus Dados Educa. Hoje nós traremos a importante inovação trazida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, sobre a resolução número 1 de 2021, aprovada no âmbito do seu Conselho Diretor, após uma longa jornada de debates, tanto no Conselho da ANPD, que foi precedido por uma abertura de consulta pública, enfim, como tem que ser no âmbito da Lei de Proteção de Dados. E essa resolução, ela é extremamente importante para as nossas atividades hoje de conformidade à proteção de dados, uma vez que ela traz um modus operandi, né, a forma como a autoridade irá fazer todo o seu processo de fiscalização, como ele vai tratar as questões de monitoramento, as questões relativas às denúncias apresentadas de formas anônima e aquelas que não são anônimas, como se desenvolverá o processo de fiscalização ativa e passiva e as regras, né, para o processo administrativo de fiscalização e, eventualmente, se encontrada alguma irregularidade ou confirmada alguma irregularidade, de aplicação das sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, esse é um tema extremamente importante e eu gostaria aqui de fazer uma abordagem bem completa com os senhores a respeito desta resolução número 1 de 2021. Então, o que a gente precisa trazer aqui no primeiro momento, né, é que a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela foi estabelecida aqui no Brasil, em 2018, concedendo um prazo aí de quase 2 anos para todas as empresas e órgãos governamentais, enfim, realizarem as suas adequações, seus projetos de conformidade, ela deixou a critério, né, das empresas que realizassem o seu programa da forma que melhor lhe aprovesse, que melhor se aplicasse ali a sua realidade. Ocorre que, com esse processo fiscalizatório estabelecido agora por norma, nós teremos uma condição mais efetiva de verificar se tudo aquilo que nós programamos para o momento em que a autoridade pudesse realizar as suas fiscalizações, de fato, né, se adequa às exigências legais. Então, o primeiro ponto que nós temos que trazer aqui é que cabe, né, à ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por força de lei, portanto, a execução, né, de normas, né, um processo de regulação no que diz respeito a qualquer matéria referente à proteção de dados pessoais, obviamente que dentro dos limites estabelecidos pela lei. Da mesma forma, compete exclusivamente à ANPD fiscalizar, né, de forma ativa, ou seja, quando provocada por algum cidadão, por algum titular de dados que se sinta aí prejudicado nos seus direitos, ou de forma passiva, né, quando ela mesmo busca de forma a entender junto aí aos agentes de tratamento de dados como, né, está estabelecido cada processo, enfim, se estão sendo atendidas todas as exigências legais. E por fim, né, caso não identificada aí a conformidade, as aplicações de penas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né, o que confere aí, portanto, a ela, a ANPD, o seu poder sancionador, ou seja, de aplicar as penalidades aí que nós já conhecemos, penas pecuniárias, né, multas de 2% a 50 milhões de reais, os 2% atrelados aí ao faturamento da empresa, bem como penas que podem implicar aí sobrestamento do uso de dados por um período, penas relativas à publicização, né, de atos de insegurança e por aí vai. E essas competências, né, que nós trazemos aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados estão estabelecidas aqui no artigo 55 da lei,
onde se define aí todas as atividades que cabem exclusivamente à autoridade, e lá no inciso 13 e também no inciso 18, né, a competência a ela entregue pelo legislador para editar regulamentos e procedimentos em proteção de dados pessoais, bem como normas, orientações e procedimentos referente aqui a algumas instâncias especiais, digamos assim, né, em que ela pode vir a regular, como é o caso de microempresas, ou empresas de pequeno porte, enfim, isso ainda é algo que teremos que aguardar para saber se efetivamente acontecerá. Bom, nesse cenário, né, gostaria só aqui de lembrar, né, que no mês de maio de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela trouxe um guia de orientação sobre definições relativas aos agentes de tratamento de dados. Esses guias, né, essas guidelines que são expedidos aí pela autoridade, eles são muito importantes porque, em que pese não tenham força de lei, né, eles exprimem aquilo que é o endereçamento aí da autoridade com relação a temas muito específicos. E aqui no caso dos agentes de tratamento de dados, ela define tanto as questões relativas a quem é o controlador, quem é o operador de dados. Ela trouxe, né, a autoridade trouxe aqui as questões relativas ao controlador em conjunto, ao operador e ao suboperador. Ou seja, em que pese nós não tenhamos na lei definida a figura do suboperador, ela reconhece que no âmbito da nossa atividade empresarial, do dia a dia, é muito comum, né, a terceirização ou até a quarteirização de serviços. Então, a figura do suboperador, nesse caso, sendo tratada aqui por esse tipo de guias e que, obviamente, terão impactos aí no dia a dia das operações de tratamento de dados. Bom, dito isso, eu queria entrar então já no tema aqui relativo à resolução da ANPD, resolução número 1. Essa resolução, né, ela traz aqui para nós a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre o tema, né, é uma resolução bastante extensa, né, e que vai exigir, né, de nós que aplicamos o direito, bem como de cada um dos senhores no dia a dia, né, um entendimento junto ao encarregado de proteção de dados, junto ao Comitê de Proteção de Dados, ao Departamento Jurídico, das consequências que cada um desses pontos podem trazer num processo fiscalizatório, bem como de como estar preparado, né, para eventualmente atender uma demanda do órgão regulador, no caso a ANPD. Então, o primeiro ponto, né, que acho que é super relevante aqui de tratarmos, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, ela tem dentro da sua estrutura, como eu já falei, a obrigação de estabelecer os procedimentos, né, de fiscalização. E quando fez isso, né, via esta resolução, ela estabeleceu que dentro do seu processo de fiscalização, ela vai ter aqui algumas atividades específicas, né? Então, ela trouxe, por exemplo, aqui no seu artigo 1º, né, que o regulamento ele visa estabelecer os procedimentos inerentes ao processo de fiscalização e as regras a serem observadas no âmbito do processo administrativo, no âmbito da ANPD. Pois bem, quando ela estabelece esse vínculo aqui do processo administrativo, né, com a Lei 9.784 de 99, que é a lei que trata dos processos administrativos, né, no âmbito aqui, federal, ela está dizendo o seguinte: olha, aquilo que não estiver eventualmente tratado aqui no âmbito desta resolução, de forma subsidiária, ou seja, complementar, deve ser buscada a solução para este ponto em branco, para essa questão não tratada, na Lei
do processo administrativo. Então nós vamos ter que sempre conjugar esta resolução com esta Lei 9784 de 99. Bom, ficou estabelecido no artigo 2º também, né, quais são as atividades de fiscalização que serão executadas pela ANPD, dentre as quais, né, a atividade de monitoramento, de orientação e de atuação preventiva. Então são 3 hipóteses aqui que, né, nós trazemos para a discussão. O monitoramento, muito ligado com o acompanhamento, né, das rotinas do dia a dia das empresas, dos agentes de tratamento de dados, né, sejam eles órgãos governamentais, empresas privadas, profissionais liberais. A orientação no sentido de gerar de forma a eliminar os possíveis ou as possíveis ilegalidades do tratamento de dados, né, um caminho antes da aplicação de qualquer penalidade ou antes de que ocorra qualquer tipo de incidente, né, um caminho de orientação, de esclarecimento de como deve se desenvolver esse processo de tratamento de dados. E a atuação preventiva, né, está muito ligada, então, à efetiva fiscalização, né, e aplicação de penas, sanções, enfim, que se façam necessários. Ficou estabelecido aqui na Lei Geral de Proteção de Dados ainda, na Resolução número 1, né, de 2021, do processo fiscalizatório, algumas definições, né, para orientar as pessoas que forem fazer a interpretação desta resolução. Então, os agentes regulados, ou seja, né, a quem essa resolução se destina, né, todos aqueles que tratam dados pessoais, né, e que sejam alvo da Lei Geral de Proteção de Dados. O autuado, né, na visão da lei, é a empresa ou a pessoa física que esteja sob o processo investigatório, né, e ela traz aqui alguns conceitos que são interessantes de serem tratados, né, que até então aqui nas nossas conversas aqui da Seus Dados Educa nós não tínhamos abordado porque não era tratado nesse formato, né? Então a obstrução à atividade de fiscalização, que é definida pelo agente regulador como um ato, né, que tenha uma efetiva ação ou mesmo por meio de uma omissão diretamente praticada por ela ou não, né, por ela, pela empresa que é fiscalizada, autuada, de atos de fiscalização que impeça, dificulte ou embarace a atividade da ANPD e dos seus diretores, conselheiros, fiscais, enfim, peritos, né, que estejam executando ali uma atividade em nome da ANPD. E a resolução traz aqui alguns pontos que vão gerar ainda alguma polêmica, né? Por exemplo, ela trata de deveres, no seu capítulo 3, deveres dos agentes regulados, ou seja, de cada uma das empresas que podem vir a ser alvo, né, desta fiscalização. E aí, né, primeiro item, fornecer cópia de documentos físicos ou digitais, dados e informações que estejam, né, envolvidos no processo de tratamento de dados que é objeto da fiscalização. O ponto aqui que chama a atenção é que a resolução não trouxe um prazo específico para isso, deixando essa atividade para o agente regulador, muito provavelmente, né, no ato em que ele realiza a intimação do fiscalizado, do autuado. Então, nós não temos aqui hoje como afirmar qual que será o prazo, né, padrão para uma atividade dessa. Ou seja, de gerar, né, todas as cópias, todas as informações em formato que seja eventualmente aqui
estabelecido nesta intimação para propiciar a ação fiscalizatória. Então nós precisamos ter aqui uma atenção muito grande, porque mais do que nunca, né, o modelo de governança em proteção de dados que traz, né, como boas práticas a organização das evidências, dos registros e tratamentos de dados, o famoso ROPA, bem como as questões que envolvem aqui todos os registros de acesso, os logs no ambiente digital, os controles estabelecidos nos ambientes físicos, né, deverão ou poderão ser objeto aqui de exigência por parte da ANPD. Então isso precisa estar muito bem alinhado, né, junto ao Comitê de Proteção de Dados e à sua DPO ou o seu DPO, né, para que você possa cumprir, ou a empresa possa cumprir o prazo estabelecido pela ANPD no caso. Um outro dever, né, do agente regulado é o de permitir o acesso, né, a instalações, equipamentos, aplicativos, facilidades, sistemas, ferramentas e recursos tecnológicos, documentos, dados e informações de natureza técnica, operacional e outras relevantes para as atividades de tratamento de dados pessoais em seu poder ou em poder de terceiros. Então aqui alguns pontos para que nós possamos destacar já de início. Primeiro, nós teremos aqui a obrigatoriedade de garantir, né, a autoridade, de atender à autoridade, se requisitados, para abrir, né, para conceder acesso a equipamentos, a aplicativos, a sistemas, ferramentas que nós estamos utilizando aí no processo de tratamento de dados. Então veja como é importante, né, no processo de conformidade, ao avaliar todos esses itens, que seja de fato realizadas as ações visando uma aplicação de Privacy by Design, a privacidade desde a concepção destas ferramentas, sistemas, arquivos, enfim, equipamentos, para que nós tenhamos, né, a condição de atender esta exigência do inciso 2 do artigo 5º, se exigida pela ANPD, sobretudo porque se esta informação, né, está, ou esse processo está ocorrendo na mão de terceiros, né, a resolução deixa muito claro que, independentemente disso, a obrigação, né, de cumprir esta determinação é do agente regulado que está ali sendo alvo da fiscalização, né, no caso, eventualmente, a sua empresa autuada. Então, para, né, atendimento deste inciso, estabelecer os controles rígidos de gestão de ativos, das ferramentas, dos sistemas que são utilizados, mapeando, né, os licenciamentos, os controles de acesso, tendo a possibilidade de gerar acessos específicos para o órgão fiscalizador, quando o caso, e principalmente, em razão desta orientação de que você pode vir a ser exigido no que diz respeito a gerar uma obrigação aqui, né, de conceder acesso a questões que estão na mão de terceiros, aí se revela extremamente importante a aplicação das ações junto a parceiros de negócio, fornecedores, né, a contratualização que foi adequada junto a estas instituições, a estes parceiros, para que você tenha condições de exigir deles, né, o cumprimento desta exigência da ANPD. O terceiro dever, né, que a ANPD traz é possibilitar a ela, né, o conhecimento dos sistemas de informação que você utiliza no desenvolvimento dos processos de tratamento de dados da empresa, bem como, né, as informações sobre rastreabilidade, atualização e substituição
disponibilizando dados e informações oriundos desses instrumentos. Isso é extremamente complexo e sério. Nós podemos aqui, eventualmente, nesses 3 itens iniciais aqui, nos depararmos com conflito. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, seu artigo 2º, que diz respeito aqui à proteção do desenvolvimento econômico e empresarial e à proteção do sigilo industrial, do segredo comercial, e também no que diz respeito à própria LGPD, quando trata das competências da NPD, no que diz respeito à obrigação dela própria, ser um agente de garantia de que estes sigilos comerciais, industriais não sejam violados. Isso acaba conflitando um pouco com o que está estabelecido aqui no parágrafo. Deixa eu falar para vocês aqui só. Segundo, onde ficou estabelecido o seguinte, que cabe ao agente regulado solicitar à ANPD o sigilo de informações relativas à sua atividade empresarial, como dados e informações técnicas, econômicos, financeiras, contábeis e operacionais, cuja divulgação possa representar violação a segredo comercial ou industrial. Então, esse ponto aqui eu gostaria de chamar a atenção, que provavelmente vai ser objeto de muita discussão, não tenho a menor dúvida sobre isso, uma vez que a ANPD compete, baseado no que está estabelecido na Lei de Proteção de Dados, zelar por este segredo comercial e industrial em cumprimento do que está estabelecido, inclusive, no seu artigo 2º. Então, isso aqui parece-nos ser algo que confronta aí com as normas da proteção de dados estabelecidas na LGPD. Mas, até que haja algum pronunciamento judicial ou mesmo da própria ANPD, nós teremos que nos atentarmos a esse requerimento, tá, que deve ser feito caso sejamos alvo de fiscalização. O item 4, de um outro dever aqui estabelecido pela autoridade, é o de que você pode, como agente fiscalizado, ser submetido a auditorias realizadas ou determinadas pela ANPD. Então, aqui, mais do que nunca, a necessidade de um processo de compliance e de conformidade bem estruturado na organização, para que você consiga atender num curto espaço de tempo a todas as demandas que venham a ser exigidas pela auditoria realizada ou determinada pela ANPD. Também, um dever aqui estabelecido no artigo 5º, inciso 5, o de manter documentos físicos e digitais, dados e informações durante os prazos estabelecidos na lei, sobretudo durante todo o prazo de tramitação do processo administrativo fiscalizatório. Então, veja, além do cumprimento aí do prazo, do atendimento do prazo prescricional de muitos dos dados ou informações que você trata, você terá que observar, numa eventualidade de um processo fiscalizatório, a necessidade, o dever de guardar esses documentos enquanto não for concluído o processo fiscalizatório. E aqui tem um outro ponto. Importante ter em mente que o processo fiscalizatório, o processo de aplicação de sanção, ele pode ser alvo de recurso a posteriori, e ainda ele pode ser objeto de ação revisional no âmbito da ANPD, eu vou falar sobre isso posteriormente aqui, e se isso vier a acontecer, você terá a obrigatoriedade de trazer os documentos, as informações a que se referem a esse processo. Portanto, o prazo de guarda desses documentos e informações pode ir para além do tempo de conclusão de um processo fiscalizatório. É importante que se tenha isso em mente, e se isso vier a ser algo possível,
a necessidade aí da segregação desses documentos e informações em arquivos específicos armazenados fora da sua atividade de tratamento corriqueiro, para que você possa eventualmente utilizar, no caso aí de uma eventual ação revisional. Todos os documentos apresentados sob forma digitalizada deverão cumprir os requisitos estabelecidos no Decreto Federal 10.278 de 2020, né, que é um decreto que trata aqui da digitalização dos documentos e a sua utilização no âmbito da União. Né, então, aqui mais uma atenção que a gente precisa ter para poder cumprir com esse requisito. Né? E o agente regulado, isso aqui é muito, muito interessante. Né? O agente regulado, ou seja, a empresa, o profissional liberal, a instituição que está, né, sendo submetido a um processo de fiscalização, por intermédio de representante indicado, ou seja, parece-nos aqui muito crível, né, que a figura do encarregado de proteção de dados ou encarregado de proteção de dados poderá acompanhar a auditoria da ANPD, ressalvados os casos em que a prévia notificação ou acompanhamento presencial sejam incompatíveis com a apuração. Né? Então, veja, isso aqui é uma faculdade que é concedida para cada uma das empresas que venham a ser fiscalizadas, que é extremamente importante, porque o encarregado de proteção de dados, ele acompanha toda a sua jornada em proteção de dados, ele conhece efetivamente aquilo que você estabeleceu como modelo de governança em proteção de dados, ele sabe quais foram as ações, os registros que foram criados, os controles que estão estabelecidos para a sua plena conformidade com a lei de proteção de dados, de modo que a participação dele nesse processo poderá, em muito, beneficiar a instituição, a empresa fiscalizada, não porque haverá algo fora de qualquer licitude, mas porque ele detém o conhecimento que poderá apresentar aí para os agentes fiscalizadores. E o não cumprimento dos deveres, aqui é um ponto importante, estabelecido nesse artigo 5º, né, poderá caracterizar a obstrução à atividade de fiscalização. Né, e aí com medidas a serem aplicadas de caráter repressivo, sem prejuízo, né, de outras medidas necessárias aí que se apresentarem, né, ao longo do processo fiscalizatório. Bom, até aqui então tratamos sobre este capítulo importante da resolução número 1 de 2021, que trata do processo fiscalizatório, onde trouxemos uma visão um pouco mais ampla dos deveres que são atribuídos a cada uma das empresas e pessoas físicas que realizam processos de tratamento de dados e que venham a ser alvo de um processo fiscalizatório. Na sequência, nós trazemos aqui questões de ordem processuais. Né? Então, no capítulo 4, ele vai estabelecer que na seção 1, artigo 8º, né, a forma de contagem dos prazos, e aqui não há nenhuma novidade, né, para quem é do mundo jurídico, a regra é a mesma do Código de Processo Civil, ou seja, os prazos são contados em dias úteis, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Vale dizer que, se eu fui cientificado, né, na data hipotética aqui de 1º de dezembro, e esse dia caiu numa segunda-feira, portanto um dia útil, né, a contagem do prazo, por exemplo, fixado em 10 dias úteis pela autoridade, ela deve desconsiderar o dia 1º de dezembro, né, a contagem se iniciará no dia subsequente, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, no caso o dia 2 de dezembro, e contarei apenas os dias úteis. Então, terça-feira, dia 2, quarta, dia 3, quinta, dia 4, sexta, dia 5. Sábado e domingo não são considerados dias úteis. Né? Então, eu continuarei a minha contagem a partir da segunda-feira, dia
8. Depois terça, 9. Quarta, 10. Quinta, 11. Sexta, 12. Ou seja, concluí aqui os 10 dias úteis. E aí o último dia, né, ele computa no meu marco final aqui do prazo. Então, essa é a regra que foi estabelecida já no Código de Processo Civil, que foi trazida aqui pela ANPD. Não há muita novidade sobre este ponto. O que ela traz aqui, que eu acho que é interessante, né, para os advogados, para as pessoas que forem atuar no âmbito também da administração federal, aqui no caso da ANPD, né, do órgão regulador, que o prazo estabelecido aqui pela autoridade poderá ser prorrogado, né, caso comprovadas as indisponibilidades do sistema, também na forma dos processos judiciais eletrônicos. Tá? Então, isso aqui foi mantido naquilo que é a prática hoje do dia a dia da advocacia contenciosa, né, especialmente na área civil. Da comunicação dos atos. Todos os atos praticados pela ANPD, né, serão considerados aqui atos administrativos do processo fiscalizatório e que deverá, isso aqui é muito importante, deverá trazer a sua determinação motivada, ou seja, é obrigatório que qualquer ato administrativo expedido pela ANPD traga a motivação, ou seja, o fundamento, né, daquela determinação. Isso para evitar, né, que medidas que podem implicar aqui em violação de sigilo e uma série de outras questões aconteçam, né, sem que haja uma prévia motivação para esta atividade. A intimação, né, é uma das formas aqui de comunicação dos atos e ocorrerá, né, nos moldes aqui do artigo 12. Então, no artigo 12, ficou estabelecido que considera-se efetuada a ciência oficial com a intimação, ou seja, a empresa ou o agente regulado, ele vai ser considerado efetivamente intimado por meio eletrônico, né, se isso vier a acontecer, na data em que realizar a consulta ao documento correspondente. Ou, caso não realizada a consulta, 10 dias úteis após o envio da intimação. Também é uma réplica aqui daquilo que já está estabelecido nos processos eletrônicos, né, na regra do código. Por via postal, ou seja, por correio, né, e aqui uma diferença, né, na data de recebimento do AR, do aviso de recebimento. Então, quando a sua empresa eventualmente for intimada, né, por carta, por correio, o prazo terá início, né, na data em que ficou estabelecido no OR, como a data da ciência ou da entrega daquela correspondência. Pessoalmente, né, se a intimação ocorrer diretamente aí ao representante legal da empresa, na data da ciência do intimado. Tá? Então, aqui são algumas formas que já são tratadas aí nos códigos de processo. Né? Quando a parte comparecer, por exemplo, no âmbito do cartório da ANPD, para eventualmente tratar de alguma questão, ela pode vir a ser, né, cientificada de algum prazo, de alguma determinação estabelecida no processo. E aí daquela data correrá o seu prazo. Também por meio de edital, e ainda da data da sua publicação, né, e aqui um ponto, né, que chama a atenção, que por outro meio, que assegura a certeza de ciência do interessado. E isso abre brecha, né, para uma série de discussões. Então, por exemplo, é possível a realização da intimação por meio de aplicativo de mensagem, como o WhatsApp. Né? Isso aqui está em aberto. Podendo, se, né, for possível comprovar a ciência, né, ser considerado um meio eficaz para tanto, né, que também vai ser objeto de alguma discussão. E quando se tratar de questões que envolvam, né, processo de tratamento de dados e agentes que estejam em países diferentes ou mesmo autoridades de países que tenham relação com o Brasil, também por mecanismo de cooperação internacional,
será possível a realização das intimações das empresas, dos agentes regulados. Beleza? Esses aqui, portanto, são, né, os meios aqui de intimação, ou seja, de ciência, né, de que existe um processo e de que você tem ali atos a praticar no transcorrer desse processo. A intimação, de acordo com o artigo 10, tem que trazer ali cumprir alguns requisitos, como a identificação da pessoa intimada, finalidade, data, local, prazo para tomada de providência, né, como a legislação aqui em alguns pontos ela deixou a fixação do prazo para a NPD, na resolução do caso, né? É importante que a intimação traga a informação sobre este prazo. E os meios a serem utilizados pelas partes para, né, as práticas dos atos, preferencialmente por meio eletrônico, em regra adotado pela ANPD, podendo ocorrer, inclusive, né, mediante videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Isso, né, atendendo aqui aquilo que já é a nossa realidade cotidiana hoje, especialmente no mundo pós-pandemia. Nós podemos ter um processo que envolva uma fiscalização interessados, né, terceiros que possam ter interesse no processo fiscalizatório por N motivos. Ele pode ter interesse porque pode vir a ser impactado por uma decisão da autoridade, porque participou, por exemplo, de um processo ou de uma fase do processo de tratamento de dados, de terceiros que são atingidos pelos processos de tratamento de dados executados pela entidade fiscalizada, pelo agente fiscalizado, como também por representantes, né, da sociedade, da coletividade, como associações, como sindicatos, enfim, que tenham, que façam efetivamente a comprovação do seu interesse perante a ANPD. Então isso está estabelecido aqui no artigo 13º, né, sobre os interessados, e aí, observados o segredo comercial e o industrial. Por quê? Eu posso ter aqui nessa situação alguma ação predatória de algum agente concorrente, né, do mercado. Então é uma preocupação aqui que deve ser levada em consideração. Pessoas naturais ou jurídicas que iniciaram ou que iniciem, né, como titulares de direitos com interesses individuais são admitidos, podem ser admitidos como terceiros. E aqueles que, sem ter iniciado o processo, né, como eu já falei, tenham de alguma forma aí, algum direito ou interesse, né, atingido pelo processo. Os atendimentos prioritários, já na forma que está estabelecida nas demais legislações federais, com relação à prioridade e tudo mais, com relação a isso não teve nenhuma novidade. E agora, especificamente sobre o processo de fiscalização, nós vamos tratar aqui das formas de atuação da autoridade. Então, o primeiro deles, na atuação responsiva, nós temos aqui no artigo 15º, a ANPD terá à sua disposição atividades de monitoramento, orientação e prevenção, né, de eventuais incidentes, mais do que isso, né, de possíveis ações ilícitas de tratamentos de dados e que possam, inclusive, gerar incidentes de segurança da informação ou algo do gênero. Então, na atividade de monitoramento, ficou estabelecido pela resolução que ela traz, né, as hipóteses de levantamento de informações e dados relevantes sobre os processos de tratamento de dados executado pelo agente fiscalizado para subsidiar a tomada de decisões pela ANPD com o fim de assegurar o regular funcionamento do ambiente regulado, ou seja, né, da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive. Então, o monitoramento ele visa gerar ali como se fosse uma espécie de fiscalização prévia, né, onde nós estamos ali com a ANPD em alerta sobre fatos da vida que podem acontecer com relação a qualquer agente de tratamento de dados e a partir dali
ela coletar informações para subsidiar um processo fiscalizatório na sequência. A orientação, né, que é uma outra forma de atividade responsiva aqui, está caracterizada pela atuação baseada na utilização de métodos e ferramentas que almejem a promover a orientação, a conscientização e a educação. De quem? Né? Dos agentes de tratamento de dados. Aqui um ponto interessante. A autoridade de proteção de dados, ela tem um papel de gerar conscientização também, de educar tanto os agentes de tratamento de dados como o próprio cidadão que no dia a dia acaba sendo, de certa forma, relapso, vamos dizer assim, né, com a gestão das suas informações. E numa situação em que o agente de tratamento de dados possa, porventura, ali, por alguma falha não intencional, vir a ter alguma dificuldade futura no que diz respeito à sua conformidade, até a aprovar a licitude do tratamento dos dados que executa, a autoridade tem essa faculdade aqui estabelecida pela resolução de estabelecer os processos de orientação. Muito interessante esse aspecto, né, de conscientização, de orientação, porque como nós temos um capítulo, né, na Lei de Proteção de Dados sobre governança e boas práticas, o manual de boas práticas em proteção de dados, né, de gestão e governança da empresa, que diz respeito à proteção de dados, ele pode, baseado nesta atividade de orientação, ser submetido aqui para a NPD, para que ela possa eventualmente trazer alguma orientação, uma validação ou até mesmo determinação para a correção de alguma atividade, para que você, empresário, para que você, profissional liberal, que busca executar o tratamento de dados de acordo com um compliance muito bem estruturado, não pratique nenhuma atividade irregular sem saber. E também, né, a atividade preventiva, que consiste na atuação da ANPD buscando de certa forma, reconduzir, né, como a própria lei trata aqui, né, o agente de tratamento à plena conformidade, ou evitar ou remediar situações que possam acarretar risco ou dano aos titulares. Então, na situação, né, de uma ação de atuação preventiva, a ideia aqui está muito voltada na remediação, né, na criação de soluções dialogadas com o agente. Por exemplo, aqui um termo de ajustamento de conduta, né, onde se busca estabelecer como será estruturado, né, a correção de um possível tratamento de dados que pode, né, caracterizar ou trazer no futuro algum tipo de prejuízo ou dano, para que isso não ocorra. Então, essa é a atuação preventiva por parte da Autoridade de Proteção de Dados. E, por fim, né, a atividade repressiva, ou seja, né, quando a ANPD atua visando exatamente o estabelecimento, né, do processo fiscalizatório para interromper qualquer possível ação, tratamento de dados ou mesmo uma omissão que venha, né, a caracterizar ou gerar possível dano ou risco para titulares de dados e para toda a sociedade. E aqui a ideia, né, da repressão é de recondução à plena conformidade e punição dos responsáveis mediante as sanções previstas no artigo 52 da LGPD. Então, para, né, a aplicação desse processo de fiscalização de forma repressiva, serão produzidas, né, as provas, haverá instrução processual e, após a manifestação das partes, dos agentes, a produção das suas provas, uma decisão que venha a trazer aqui a aplicação de penas caso fique caracterizado que aquilo que era objeto de fiscalização efetivamente
está presente no que diz respeito aí à ilicitude do tratamento. Os meios, né, de atuação estabelecidos pela resolução para a realização da fiscalização, ou seja, como que a ANPD pode atuar efetivamente, né? Ela pode atuar de ofício, ou seja, ela mesma por si, executando a sua atividade de agente fiscalizador, em decorrência de programas periódicos de fiscalização, conjuntamente com outros órgãos públicos ou entidades públicas, caso, por exemplo, da Senacom, do PROCON ou de outros órgãos de proteção, né, dos consumidores, enfim, e em cooperação com autoridades de proteção de dados de outros países. Né. Recentemente, a ANPD firmou um convênio com a AEPD, a Agência Espanhola de Proteção de Dados, exatamente visando esse intercâmbio para possibilitar não só o treinamento de todos, né, os agentes envolvidos aqui, na sua estrutura, né, de colaboradores, diretores, conselheiros, mas também para futuros acordos de cooperação, né, internacional. Bom, as premissas que devem nortear o processo de fiscalização, né, estão estabelecidas no artigo 17. Acho que depois vale a pena aqui uma leitura para entender como deve ser estabelecido, né, um processo de fiscalização pela ANPD, enfim, o que ela deve levar em consideração. Né? E aí, a partir do capítulo 2, nós temos uma descrição das atividades. Então, como que na prática ocorrerá, por exemplo, né, a atividade de monitoramento, as atividades relativas à atenção aí a requerimentos que venham a ser formulados por titulares de dados, por empresas, enfim, a atividade de orientação, a atividade preventiva e, né, a ação repressiva, tá? Que é a próxima. Então eu gostaria aqui de chamar a atenção, né, na atividade de orientação, que a ANPD promoverá medidas, né, de acordo com o artigo 27, visando a conscientização dos agentes, titulares de dados e demais integrantes. Essa atividade de orientação, como eu falei, não traz um conteúdo de pena, né? Ao contrário, ela traz aqui um conteúdo de ação prévia visando ainda um ambiente em que não ocorreu nenhum tipo de incidente ou de atividade ilícita de tratamento de dados, que os agentes de tratamento de dados não caiam, né, nesse tipo de gap, vamos dizer assim, de situação que vai trazer ali essa inconformidade. Então, aí, como medidas, né, de orientação, ela traz a elaboração de guias e boas práticas, modelos de documentos que serão aí confeccionados pela ANPD, sugestões de realização de treinamentos e cursos, elaboração e expansão de ferramentas, reconhecimento e divulgação de regras de boas práticas de governança. Então aqui eu acho, né, que está o ponto fundamental para uma instituição, para uma empresa que queira demonstrar para qualquer instância, seja da ANPD, seja do órgão judicial, e até mesmo fazer um bom uso, né, um marketing positivo aqui, né, dessa questão, seria a aplicação, o apontamento para a ANPD no seu manual de boas práticas, de orientação que ele utiliza junto, né, a toda a sua estrutura operacional e organizacional, no sentido de garantir um modelo de governança e proteção de dados com a chancela da ANPD seria algo, né, muito bacana. Óbvio que não basta termos isso documentado no papel, depois será necessário demonstrar que na prática essas regras são aplicáveis. Nas atividades ainda preventivas estabelecidas no capítulo 4, a partir do artigo 30, né, a ANPD terá como medidas a divulgação de informações, avisos, solicitação de regularização uniforme e plano de conformidade. Então aqui, né, uma ação ainda também
feita pela autoridade com o viés, né, de evitar ou remediar situações que possam acarretar risco ou dano. E aí, né, as medidas que ela traz aqui para serem aplicadas junto aos agentes de tratamento de dados. Pois bem, na questão do plano de conformidade que essa ação preventiva poderá trazer, né, ela diz aqui no inciso 4 do artigo 32, ficou estabelecido que o plano de conformidade, né, ele deve ter aqui alguns requisitos mínimos, como objeto, que será tratado aqui pelo plano de conformidade, então a proteção de dados num ambiente ou específico de uma determinada área, né, onde está ocorrendo ali o possível tratamento indevido ou mesmo de toda a corporação, os prazos que serão necessários para a aplicação desse plano de conformidade, né, e as ações para a reversão da situação identificada aqui como passível de gerar um possível incidente ou um ato ilícito de tratamento de dados, como serão desenvolvidos, né, o acompanhamento por parte do encarregado de proteção de dados, do agente de tratamento de dados e também da ANPD, e os indicadores aqui, né, dos resultados esperados. Tá? Então, um plano, né, de conformidade aí, padrão, mas que, né, segundo aqui o próprio artigo, parágrafo 1º, né, não exime o agente do cumprimento de obrigações previstas aí em toda a regulamentação. Então, isso aqui é uma atividade decorrente da ação preventiva por parte da ANPD, né, antes de que ocorra qualquer evento ou incidente. E a atividade repressiva, né, busca então aqui o estabelecimento de um processo em que a autoridade poderá, ao cabo, ou seja, ao final, estabelecer, primeiro, se ficou configurado a atividade ou configurada a atividade ilícita de tratamento de dados, ou um tratamento realizado de modo inseguro que expõe o titular de dados e, com isso, né, aplicar as sanções, ou seja, as penas estabelecidas no artigo 52, e, caso não constatados, né, a absolvição desta empresa. Então, para que a gente possa chegar a esse resultado final, todo o processo administrativo ele vem estabelecido a partir aqui do artigo 37. Então, nós temos que o estabelecimento de um processo administrativo sancionador, ele é de competência da ANPD e ele pode ser instaurado também de ofício por meio de algum processo decorrente da atividade de monitoramento, diante de requerimento feito para a Coordenação Geral de Fiscalização, que é um órgão da ANPD, né, e que depois desta coordenação ter efetuado uma análise sobre a admissibilidade, portanto, o juízo de admissibilidade sobre um processo administrativo, para que ele possa ser levado aí a efeito, né, passa pela Coordenação Geral de Fiscalização. Tá? Uma vez que este requerimento de instalação de um procedimento administrativo venha a ser acolhido pela Coordenação Geral de Fiscalização, portanto admitido por ela, dessa decisão, né, que o aceitar ou o rejeitar, não caberá recurso. Na condução dos processos... antes disso aqui tem um ponto aqui que é interessante. O artigo 38 diz que não cabe recurso administrativo quanto ao despacho de instauração de processo administrativo. Quanto ao despacho de instauração. Aqui o ponto que ficou dúbio é se eu estou a tratar da espécie, né, despacho de instauração de processo administrativo, que pode ser no sentido positivo ou negativo, ou se estou falando apenas da hipótese em que o processo administrativo foi recebido, ou seja, que ele
né, vai ser objeto aí de andamento dentro da autoridade para julgamento. Então esse ponto aqui de dúvida pode, né, e traz aqui a possibilidade de recurso contra uma eventual rejeição ou não admissão de um pedido de fiscalização ou de um processo administrativo fiscalizatório. O artigo 39 diz que a condução, né, desse processo deve obedecer aqui algumas hipóteses por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que no mundo jurídico nós chamamos de princípios administrativos, e também aqui outros princípios, né, de ordem processual. Então, nós temos que cumprir dentro da execução do processo administrativo a observância de todos esses princípios estabelecidos no artigo 39. Bom, o processo administrativo ele vai se desmembrar em duas partes. A primeira parte, procedimento preparatório, onde a coordenação geral de fiscalização poderá, né, determinar averiguações preliminares quando os indícios da prática de infração não forem suficientes para a instauração imediata de um processo administrativo sancionador. Vale dizer que eu tenho uma situação que pode sim configurar um motivo para instaurar um processo administrativo sancionador, porém, eu não tenho ali de forma cabal a prova efetiva, né, que é exigida para tanto. Então, para que isso seja afastado como uma possível irregularidade futura, já de início isso pode ser determinado pela Coordenação Geral de Fiscalização, né? Quando necessário para esclarecer a demanda, a Coordenação Geral ainda pode determinar a realização de diligências, nos termos aqui da Lei Geral de Proteção de Dados e no regimento da ANPD. E aí, concluída a fase de instrução do procedimento preparatório, a coordenação pode arquivá-lo ou determinar a instauração do processo administrativo, ou seja, admiti-lo ou não. Também será possível a celebração de um termo de ajustamento de conduta, os famosos TAC. Então, o agente fiscalizado, o interessado, ele pode apresentar para a coordenação geral de fiscalização uma proposta de celebração desse TAC. Tá? A proposta vai ser submetida ao Conselho Diretor da ANPD, que vai analisá-lo, debater e deliberá-lo nos termos do regimento interno. E, caso, né, venha a ser aprovado aí o termo de ajustamento de conduta, a suspensão do processo fiscalizatório só terá início após a assinatura do termo de ajustamento de conduta. Vale dizer que enquanto, né, o TAC não venha a ser avaliado, discutido pelo Conselho Diretor da ANPD, prosseguirá normalmente aí o processo fiscalizatório. O artigo 44 ainda estabelece que haverá, né, uma regulamentação própria para os termos de ajustamento de conduta. A fase 2 do processo fiscalizatório, né, é a fase de instauração e de instrução. Então, uma vez que acolhido, né, e admitido pela Coordenação Geral de Fiscalização, o processo fiscalizatório culminará aí com a lavratura do auto de infração. Então, na lavratura do auto, deverá constar, de acordo com o artigo 46, a identificação da pessoa natural ou jurídica infratora, que é objeto do processo fiscalizatório sancionador, a enunciação da suposta conduta ilícita, ou seja, eu tenho que ter aqui a descrição de qual é a conduta ilícita imputada ao autuado, né, com a indicação dos fatos a serem apurados, sob pena de nulidade, ou seja, se eu não tiver essa descrição de qual é a conduta ilícita contra a qual eu tenho que me defender, indicando-se precisamente os fatos
que vão ser objeto de apuração. Se isso não estiver muito bem descrito, isso pode levar à nulidade do processo. E o dispositivo legal ou regulamentar em relação ao disposto de infração, ou seja, para que eu tenha um direito de defesa pleno, né, e eu possa exercer o contraditório, necessário que seja apontado qual é o dispositivo que estaria supostamente violado pela conduta que se pretende reprimir por meio do processo fiscalizatório. O agente, no caso do tratamento de dados aqui na empresa, né, uma vez instaurado, né, o processo fiscalizatório com a lavratura do auto de infração, ele vai ser intimado para apresentar defesa no prazo máximo de 10 dias úteis. Ou seja, aqui, né, para a apresentação de defesa, nós temos então já o prazo estabelecido pela autoridade de 10 dias úteis. Ou seja, para que toda a sua peça, a sua contestação ou impugnação ao processo fiscalizatório seja devidamente formulado, instruído e apresentado para a NPD, você terá 10 dias úteis contados da data da intimação, né, que foi apresentada aí à sua empresa. Importante estabelecer que ao longo ou até que, né, ocorra aí a manifestação final aqui da autoridade, poderão ocorrer, né, novas diligências e novas provas serem juntadas aos autos, independentemente do prazo. E aí, de defesa, obviamente, será aberto um novo prazo para que possa ser objeto de impugnação por parte do agente fiscalizado. A utilização de prova emprestada de outros autos ou outros processos poderá ser admitida, isso está estabelecido aqui no parágrafo 4º, e a NPD, né, pode ainda solicitar ou admitir a participação do interessado com representatividade adequada na condição de terceiro interessado. Então, veja, além daquela hipótese em que ela tem condição aqui de admitir, né, se alguém de forma ativa vier a se manifestar no processo como interessado em participar, né, desta atividade fiscalizatória, ela também tem a possibilidade, na NPD, de solicitar que uma determinada entidade ou um terceiro, uma associação, possa vir integrar o processo fiscalizatório ou administrativo como terceiro interessado. E aí tem toda a regra aqui para a admissão. Sobre a defesa, né, o autuado vai ter que trazer a prova dos fatos que alegar, ou seja, todo fato novo que eu trouxer como obstáculo ao direito alegado, né, eu tenho que devidamente provar nos autos do processo administrativo fiscalizatório. Obviamente que todos os fatos alegados também terão que ser objeto de prova por parte, né, daquele que estabeleceu o processo fiscalizatório. Na defesa, caberá ao autuado, então, dizer quais são os meios pelos quais pretende provar, né, o seu pretenso direito, e caberá, então, à coordenação geral a avaliação dos pedidos de prova, conforme o artigo 51. Então, pedidos de produção de prova, eles vão ser analisados pela coordenação geral de fiscalização e poderão ser indeferidos. Aqui, no caso de indeferimento de prova, né, como não existe uma vedação expressa aqui a um eventual recurso, eventualmente pode-se tratar, né, tratando-se aqui de uma questão bastante séria, imagino que seja possível o recurso para uma tratativa. Caso seja definida a produção de prova pericial, os peritos podem estar um compromisso. Enfim, o que o artigo 50 está trazendo aqui? Há muitos casos, especialmente nos processos que envolvam
tratamento de dados no meio digital, né, pode ser possível aqui a realização ou a determinação da prova pericial. Essa prova pericial ela pode ser executada, né, tanto pela MPD, como por um agente que ela nomeie como perito, e essa perícia poderá ser também acompanhada pelo agente fiscalizado, que poderá nomear assistente técnico. Como alegações finais, após a conclusão da fase instrutória, né, haverá prazo de 10 dias para a manifestação do outro lado, e aí sobrevirá o relatório de instrução, né, e no relatório de instrução, uma vez estabelecido o vencido prazo de defesa, né, independentemente de ter sido ou não apresentado, haverá decisão de primeira instância por parte da Coordenação Geral de Fiscalização. Então, finda a instrução processual, né, a coordenação proferirá a decisão de primeira instância. Ou seja, aquilo que no processo civil, né, nós chamamos de sentença, ou seja, a decisão, né, de primeira instância que põe fim ao processo em primeira instância, né, ou seja, que resolve o direito no âmbito do juiz de direito, no âmbito do processo administrativo, será prolatado pela Coordenação Geral de Fiscalização. E a partir da decisão da coordenação de primeira instância, cuja motivação deve ser devidamente estabelecida de forma expressa, com indicação aqui nos termos do parágrafo único, né, de fatos e dos fundamentos jurídicos, bem como daquilo que sustenta a aplicação da respectiva sanção, quando for o caso. A partir dessa decisão, né, da ativação dessa decisão, a parte terá direito à apresentação do seu recurso, ou seja, o pedido de uma revisão dessa decisão pelo Conselho Diretor da ANPD. Então, na fase de recurso, né, eu vou ter um direcionamento para o Conselho Diretor e o autuado será intimado. Então, quando prolatada a decisão aqui de primeira instância, vamos dizer assim, pela Coordenação Geral, ele vai ser intimado para cumprir a decisão de primeira instância e, caso não tenha intenção e esteja inconformado e queira efetivamente exercer seu direito até as últimas instâncias, ele terá um prazo de 10 dias úteis, né, para realizar aqui o seu recurso. O recurso terá efeito suspensivo limitado à matéria contestada na decisão e com relação aos demais pontos que não forem objeto de contestação por meio do recurso, ou seja, que vale então o princípio da impugnação específica, ou seja, o recurso ele deve impugnar especificamente todos os pontos da decisão. Caso contrário, transitará em julgado para efeito administrativamente para efeito de cobrança ou de exigência de algum eventual ponto que não seja objeto de contestação geral de recurso. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Se eu não impugnei especificamente, poderá a coordenação encaminhar o processo para cumprimento da sanção administrativa pecuniária perante aí aos órgãos da União, né, inscrição limitativa e tudo mais. Se o recurso não for conhecido, né, e ele não será conhecido nos termos do artigo 61, se for interposto fora do prazo, se for interposto por quem não era a parte legítima do processo. Por exemplo, a quem interpôs o recurso foi alguém que não tinha poderes para representar a empresa, ou não foi a empresa, foi um terceiro que apresentou esse recurso, que tem interesse ou porque tem algum tipo de
participação no processo, enfim, mas não é atingido pela decisão, ele não pode, não vai estar legitimado para isso. Após exaurir a esfera administrativa, ou seja, concluída a esfera todo o processo administrativo, ou por ausência de interesse recursal, né? Ou seja, está apresentando recurso contra uma decisão que, de certa forma, não me causa nenhum tipo de situação, né, que justifique a movimentação da máquina estatal para o julgamento desse recurso. E contra atos de mero expediente ou preparatório de decisões, bem como em face de análises técnicas e pareceres ou decisões irrecorríveis. Então veja, a decisão irrecorrível, ela foi tratada ali como, especificamente até agora, naquela que diz respeito à admissibilidade por parte da coordenação geral. Nós tratamos aqui acima, no artigo 40, acho que foi aqui, a coordenação geral de fiscalização poderá, de ofício ou requerimento, mediante procedimento preparatório, efetuar as averiguações e tal, apesar desse aqui, ó. Não cabe recurso contra o despacho e instauração do processo. Então, no artigo 38, tem aqui um exemplo típico de uma decisão irrecorrível. Agora, contra a decisão que não acata e não instaura o processo, contra uma decisão, por exemplo, que não admite a produção de prova pericial, né? Eu não tenho uma decisão definitiva ou irrecorrível. Então, nesse caso, né, possível a interposição do recurso. Só achar aqui para vocês aqui, agora aqui a revisão. Isso. Então, terminamos aqui, portanto, né, a fase recursal, né, ou seja, aliás, terminamos não, né, a fase de admissibilidade da fase recursal. Uma vez feito, né, o juízo de admissibilidade e recebido o recurso, aí caberá ou poderá a própria coordenação geral de fiscalização, né, a quem compete a avaliação da admissibilidade, reconsiderar a sua decisão de forma fundamentada com uma decisão que venha a substituir, né, aquela anterior. Então, veja, digamos que na interposição do recurso, a parte trouxe de forma mais bem fundamentada e mais bem exposta ali, argumentos, né, que já foram tratados inicialmente, e provas que constam no processo, mas que foram exploradas de uma forma mais convincente. O juízo de consideração ele pode acontecer por parte aí do Conselho da Coordenação Geral de Fiscalização, o que evitará o prosseguimento do recurso mediante uma nova decisão a ser prolatada pela coordenação. E aí, mantida ou reconsiderada parcialmente a decisão, ou seja, a decisão pode ser reconsiderada parcialmente, naquilo que ela foi, não foi parcialmente reconsiderada, o processo aí então vai para o Conselho Diretor. E se não houve, né, no caso aqui, se mantida a decisão inicial, o Conselho Diretor, portanto, terá competência para o julgamento do recurso. A relatoria desse recurso caberá, de acordo aqui com a resolução, ser atribuída para o diretor nos termos do regimento interno da NPD, né, e o relator poderá remeter o processo para assessorias jurídicas ou outro órgão da NPD para análise e manifestação. E o julgamento, né, ocorrerá aqui por parte do Conselho Diretor, com o diretor relator apresentando sua manifestação quanto à admissibilidade e sobre o provimento total ou parcial ou indeferimento do recurso, fundamentando seu voto. E aí, em seguida, os demais diretores votarão. Então, até aqui nenhuma novidade no que diz respeito ao processo de julgamento do recurso. Uma vez finalizado
a fase recursal, o cumprimento da decisão e a inscrição na dívida ativa para que possa, ou para que seja possível, né, a execução aqui, a cobrança da multa que venha a ser estabelecida pela autoridade. E aí, uma vez cumprida a decisão, espontaneamente pela parte, os autos vão ser arquivados. Havendo sanção pecuniária não paga, vai para o CADIM, haverá inscrição no CADIM, e do CADIM, no prazo de 5 dias, débito encaminhado para a dívida ativa. E aí, não pago, né, a Advocacia Geral da União vai fazer todas essas tratativas aqui de cobrança judicial. E a revisão é imaginar que você tem uma hipótese que foi julgada e que a posteriori veio, você teve acesso a novas provas, ou você se deparou com novas manifestações da própria autoridade, do judiciário, de forma completamente contraditória àquilo que constou do seu julgamento, do seu julgado. Nesses casos, desde que você tenha sido penalizado, né, será possível, a qualquer tempo, a pedido de ofício, né, o pedido de revisão da decisão. O pedido de revisão, ele vai ser distribuído ao diretor que não tem atuado como relator e ele não terá eficácia de suspensão da decisão ou da sanção aplicada enquanto não julgado o processo de revisão. Tá? Esse é um ponto aqui importante. Então, para efeito de uma decisão da ANPD, não haverá essa questão. O fato interessante aqui é que se isso estiver em, por exemplo, cobrança no judiciário, nós temos que avaliar aqui com base nas questões relativas aqui à prejudicialidade externa, né, se não haverá nenhum tipo de situação que implique em prejudicialidade externa, que seria o caso aí de suspensão do processo judicial até que seja julgada a questão administrativa. Então, isso aqui é muito importante para o dia a dia do contencioso do processo de fiscalização. O que eu queria trazer aqui, né, é algo que me chamou bastante atenção, diz respeito à execução de decisões que tragam sanções que não sejam aquelas da multa pecuniária. Então, vejam que a resolução que trata do procedimento fiscalizatório, ela se debruçou basicamente sobre as hipóteses que conferem a aplicação de multa. E no que diz respeito, né, às questões que envolvam o sobrestamento de uso de dados, né, a suspensão do direito de uso de dados, e a eficácia dessa decisão, bem como obrigações de publicização de questões que envolvam aqui, né, um eventual acidente ou um vazamento de dados, não são objeto de tratamento na execução aqui da decisão. Então, provavelmente, isso deve ser tratado no âmbito da Advocacia Geral da União para execução judicial, mas me parece que seria necessário também aqui que houvesse uma tratativa por parte da resolução, que não aconteceu. Pois bem, queria aqui agradecer a sua participação, né, a interação aqui no tema do processo de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no ambiente, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Queria deixar os meus contatos, o marcelo@seusdados.com, meu e-mail, meu LinkedIn, meu IN/Marcelo Fattori, com 2 T's e no final, conforme apresento para vocês.
deixando aqui também à disposição nossos contatos para que possamos interagir no que diz respeito aqui a todos esses atos regulatórios aqui abordados e, caso tenham alguma dúvida, fico à disposição aqui para algum esclarecimento. Muito obrigado a todos e até a próxima.